há uma desinformação da população de uma forma geral em saber da existência da Defensoria Pública como órgão suficiente capaz de sanar os problemas que eles buscam no dia a dia. O assistido acha que a gente é juiz de direito, o assistido acha que a gente é promotor de justiça e muitas vezes ele vem para cá sem saber o que é o defensor público, o que é a Defensoria Pública. Ele sabe que é um órgão que cuida de interesses dele, mas ele não sabe nem a nomenclatura desse órgão. Todo mundo da população conhece quem é um juiz, sabe quem é um delegado e hoje em dia tem uma noção de quem seja um promotor e estão querendo conhecer o defensor público. A pesquisa Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, na linha de montagem da defesa social, sob foco de lentes, realizada pela Fundação Joaquim Nabuco, em parceria com a Associação Juízes para a Democracia, traz como produto uma viagem imagética pelo interior da Defensoria Pública do Estado nos anos 2010 e 2011. Este registro visual mostra o interior da instituição por meio das suas estruturas física, material e de recursos humanos. A Defensoria Pública de Pernambuco, órgão estatal que promove o acesso do cidadão carente à justiça, tem sede na cidade do Recife, do bairro da Boa Vista. A instituição realiza o atendimento à população pobre nos diversos núcleos distribuídos pelo Recife e região metropolitana. A maior parte dos núcleos e unidades da Defensoria Pública está instalada em imóveis alugados ou cedidos por terceiros. Na entrada das unidades, a marca da instituição é logo reconhecida pela cor verde. As instalações são quase sempre estabelecidas em imóveis de origem residencial, adaptados para o funcionamento do órgão público. São prédios que variam de tamanho, de estilo e de formato na distribuição dos seus cômodos. Obrigatória em todas as unidades, a recepção dos núcleos costuma ser diversificada em relação ao tamanho e ao uso do espaço. O espaço de espera dos usuários para o atendimento com os defensores se diferencia de um para outro núcleo. Em alguns casos, existe algum conforto e ventilação, enquanto outros são bem menos confortáveis. No caso de afogados, por exemplo, o espaço de espera é ocioso, curiosamente ignorado pelos usuários que preferem ficar na varanda da casa que abriga o núcleo. O estilo das salas de atendimento também varia entre os diversos núcleos. Geralmente, o atendimento é realizado na mesa de trabalho do defensor. Existem locais em que se vê um conjunto de birôs, o que permite o atendimento de vários usuários ao mesmo tempo. No entanto, esse atendimento simultâneo diminui a privacidade entre defensor e usuário. A copa é um cômodo comum nos núcleos de defensoria pública. Contudo, nem todas obedecem ao mesmo padrão de funcionalidade. Algumas copas servem para guardar objetos pessoais. Em outras, esses cômodos se confundem com cozinhas. Muitas delas formam um espaço híbrido que serve para várias funções ao mesmo tempo: arquivo, depósito, copa e cozinha. Talvez o ponto mais vulnerável da instituição esteja no funcionamento dos banheiros dos diversos núcleos. Há unidades da Defensoria em que os banheiros são privativos e distintos para homens, mulheres e deficientes. Mas existem casos em que a separação obrigatória entre homens e mulheres não é obedecida. Em outras unidades, percebe-se a existência de apenas um banheiro para usuários e defensores, no qual o defensor é o detentor da chave, o que constrange o cidadão que se vê na situação de ter que pedir permissão
para utilizá-lo. Como imóveis projetados originalmente para abrigar residências, a maioria dos núcleos da Defensoria Pública possui quintais e oitões, áreas que são subutilizadas ou mesmo não utilizadas pela instituição. São espaços praticamente abandonados que necessitam de limpeza, manutenção e de uma utilização mais racional. Os núcleos da Defensoria Pública dispõem de um conjunto de equipamentos para o trabalho dos defensores públicos. São computadores, impressoras, aparelhos de telefone, fax e material de expediente. O acesso à internet é disponibilizado. O que ocorre é que esse material nem sempre está disponível em quantidade e qualidade desejáveis para atender às demandas de defensores públicos e de funcionários administrativos. A gente tem que ter pelo menos um computador decente, a gente tem que ter funcionários que ajudem a gente numa triagem, dê uma peneirada no assunto para chegar mais ou menos mastigado e aí a gente fazer o raciocínio jurídico da situação a ser feita. Os núcleos da Defensoria Pública também não dispõem de quadro próprio de funcionários. Os serviços administrativos são normalmente de responsabilidade dos servidores, cedidos à disposição da instituição ou terceirizados. Observa-se ainda uma grande participação de estagiários no atendimento jurídico realizado nos núcleos. São auxiliares importantes para o trabalho cotidiano dos defensores públicos. Mas tal situação também ocorre porque existe uma defasagem no número de defensores públicos. Diferentemente da maioria dos núcleos, a sede está situada em imóvel próprio. Apresenta uma distribuição de espaço melhor disciplinada, com definições funcionais dos diversos cômodos. Do gabinete da Defensora Pública Geral ao auditório, onde se reúne o Conselho Deliberativo da instituição, percebe-se uma melhor organização e mais esmero na distribuição dos espaços, com um lugar certo para cada atividade fim ou meio. Encontram-se salas para serviços administrativos, corregedoria, protocolo, licitação, setor administrativo, setor financeiro. Chama a atenção o fato de que a sede possui um anexo que segue o mesmo padrão de organização. Este anexo é composto por uma casa com alojamento disponibilizado para receber defensores públicos do interior em trânsito na capital. É um espaço confortável formado por cômodos necessários para o bom funcionamento de uma casa. A estrutura física e material dos núcleos da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco existe a partir de um orçamento muito restrito e insuficiente para a manutenção da atividade da instituição. Contudo, o resultado obtido do funcionamento das precárias estruturas surpreende. Apesar das dificuldades, é alto o número de atendimentos realizados diariamente nos diversos núcleos, bem como o montante de ações ajuizadas. Nós temos uma situação hoje muito grave dentro da Defensoria Pública, que é em relação ao orçamento. A Defensoria Pública hoje ela é o primo pobre da Justiça. A Defensoria tem um certo dinheiro para equipar seus núcleos, mas ainda há muita deficiência. A maioria das cidades nós não temos núcleo próprio. No Recife nós temos vários núcleos, alguns deficientes, outros já melhorando. Agora, o dinheiro da Defensoria, em comparação com outra instituição, o orçamento nosso, é ridículo em comparação com o do Ministério Público, do Tribunal, da própria Procuradoria do Estado, que não tem autonomia. O orçamento dela é várias vezes maior do que o da Defensoria. Nós temos hoje um orçamento para 2011, que foi aprovado pela Assembleia o ano passado, em torno de 48 milhões. 48 milhões, você ouve falar, assim, no geral, a impressão é que é um bolo de dinheiro. É claro que nós executamos o ano passado perto de 50 milhões. Esse ano começamos com 40 milhões e meio, já vamos pedindo quase 8, de forma que o judiciário tem
701 quebrado milhões de orçamento. O poder do Ministério Público tem 280 milhões, nós temos 48.500. Mas se nós formos comparar com o sistema de justiça, que é o Poder Judiciário, o Ministério Público, a própria Procuradoria do Estado, que é bom lembrar que a Procuradoria não atende à população, a Procuradoria atende aos interesses do Estado, nós temos hoje um orçamento do Poder Judiciário em torno de 600 milhões. O Ministério Público se aproxima a 400 milhões. A Procuradoria do Estado está aproximada em 200 milhões. E a Defensoria Pública tem 48 milhões. Nós precisamos assim de muitas as coisas que às vezes fica um pouco esquecido, fica pendente. Então, com o apoio de alguém, essa coisa pode mudar e ficar melhor para nós, não é isso? Eu agradeço, muito obrigada a vocês e encerrou a minha falação, certo? A pesquisa realizada pela Fundação Joaquim Nabuco, em parceria com a Associação Juízes para a Democracia, conclui: para a Defensoria Pública prestar um serviço mais abrangente à sociedade pernambucana, precisa incorporar à sua atual estrutura e ao seu funcionamento as seguintes sugestões. No Recife, é necessário uma melhor distribuição dos núcleos por um maior número de bairros da cidade, articulados a uma central da Defensoria Pública junto ao Fórum Joana Bezerra. Nos municípios da região metropolitana, é importante localizar os núcleos da Defensoria Pública próximos aos fóruns. Um novo plano de cargos e salários para a carreira de defensor público. Criação de novas carreiras de servidores, como analistas de nível superior e técnicos de nível médio. Capacitação continuada para defensores e servidores. Os núcleos devem apresentar mais conforto e privacidade para o usuário. Uma melhor requalificação dos núcleos, priorizando o acesso a portadores de necessidades especiais. Um sistema de acompanhamento processual via internet de fácil acesso para o usuário. Um sistema que possibilite o agendamento via internet e o atendimento por hora marcada. Um canal de consulta online sobre dúvidas dos usuários quanto aos seus direitos. Formação de equipes multidisciplinares prontas a atender cidadãos portadores de desequilíbrios psicológicos ou mesmo físicos. Plantões noturnos e nos fins de semana para atender aos cidadãos nos casos emergenciais. Uma ouvidoria que permita o amplo acesso dos usuários à Defensoria Pública. O que repassamos às autoridades do Estado por meio deste vídeo são imagens do cotidiano da Defensoria Pública nos anos de 2010 e 2011. Temos a esperança de que, registradas na memória histórica, essas imagens sirvam para a transformação da instituição. O acesso à cidadania plena passa necessariamente pelo compromisso do Estado em prestar um serviço de qualidade. Isso se traduz em uma gestão organizada e um atendimento célere e confortável para o cidadão.